Dar início de novo, eu não preciso apresentar o João César, mas ter a alegria de passar imediatamente a palavra para ele, para a fala final e depois a nossa discussão e encerramento do evento. Querido João César. Eu vou principiar de imediato a leitura do texto, que se chama A Arte de Bem Viver, uma retórica da existência, precisamente para, como disse o Paulo, que tenhamos mais tempo tanto para a conversa final, mas também para a rodada de discussão sobre projetos futuros. Rodada para a qual, graças a Ana Amorim, teremos champanhe e vinho para brindar. Principinho, então. A tão propalada crise dos estudos literários talvez revele um decisivo rito de passagem. Chegou a hora de reinventar métodos e propor teorias que finalmente superem os mestres do passado, para recordar a expressão forte de Mário de Andrade. No fundo, T.S. Eliot acertou no alvo ao defender que uma nova geração deveria sempre forjar seus próprios critérios, portanto, inventar suas próprias polêmicas. Isto é, não basta apontar os impasses contemporâneos, é necessário imaginar alternativas. E é nesse sentido que entendo o esforço de teorização desenvolvido por Ottmar Ette. 1922, ninguém ignora, é considerado o annus mirabilis da literatura ocidental. Nas palavras de o annus mirabilis fiat lux. 1922, ninguém ignora, é considerado o annus mirabilis da literatura ocidental. Nas palavras de Ezra Pound, o ano 1 da nova era. Seu entusiasmo dava conta, sobretudo, da publicação de Ulysses, de James Joyce, e de The Waste Land, de T.S. Eliot. Numa nota menos solar, contudo, recorde-se que nesse mesmo ano morreu Marcel Proust, deixando publicados 4 dos futuros 7 volumes de A la Recherche de Temps Perdu. No entanto, e cada vez mais, quando visto retrospectivamente, esse annus mirabilis transforma-se num involuntário requiem, como se o ano 1 da nova era, ironicamente, se convertesse no primeiro instante da afirmação de um panorama cultural definido pela emergência de formas outras de expressão que muito rapidamente deslocaram a literatura do lugar central que ela desfrutou de meados do século XVIII às décadas iniciais do século XX. Ou seja, desde o momento histórico em que o texto impresso, finalmente acessível devido ao desenvolvimento de novas técnicas de reprodução que baratearam bastante o custo do livro, então desde o momento histórico em que o texto impresso tornou-se objeto do cotidiano, século XVIII, até o instante em que novas formas de tecnologia e novos meios de comunicação assumiram o protagonismo na circulação e transmissão de bens simbólicos, décadas iniciais do século XX. Podemos, então, acrescentar que no Annus Mirabilis de 1922, Murnau lançou Nosferatu, Fritz Lang, Dr. Mabuse, e Robert Flaherty produziu o que se convencionou chamar o primeiro documentário da história do cinema, Nanook of the North. E quase ao mesmo tempo, como veremos adiante, um livro seminal sistematizou o trabalho de campo numa espécie de ano 1 da nova era da moderna antropologia. Volto aos estudos literários. O requiem involuntário tornou-se obituário explícito no ensaio de Erich Auerbach, Philologie der Weltliteratur. Esse balanço final da utopia goetheana, do mundo sem fronteiras, cujo passaporte seria a literatura, mas recorde-se sempre, literatura em tradução. O estilo de vida de um romanista, e aqui aludo à proposta de Ottmar Ette da romanística como um estilo de vida, converteu-se em relíquia, anacronismo nem sempre deliberado. Ou, pelo contrário, Ette parece nos sugerir, como anacronismo deliberado, propriamente borgiano, o romanista, que saiba trabalhar com a dicção de um romancista, o filólogo, que não recuse o risco de também ser um filósofo da vida, como anacronismo deliberado dizia, o romanista filólogo esboça a alternativa proposta pelo autor de saber sobre viver.
Retorno, contudo, ao obituário da filologia. Severo Auerbach lançou a dura pergunta: quantos homens dominarão o conjunto do material desse campo específico, com todas as suas ramificações e direções de pesquisa? Como é possível, em tais circunstâncias, pensar numa filologia sintético-científica da literatura mundial? Ainda existem pessoas que, ao menos no tocante à Europa, dominam o conjunto do material, mas todas elas pertencem, tanto quanto sei, à geração que cresceu antes da guerra. Será difícil substituir esta geração. O ensaio foi escrito sob o impacto do falecimento recente de estudiosos renomados da geração mencionada por Auerbach, entre outros, Karl Fossler, falecido em 1949. E como se desejasse comprovar a dificuldade de substituir esses estudiosos, no último parágrafo do texto, Auerbach ofereceu uma longa citação em latim do Didascalicon de Hugo de São Vítor. Acrescente-se uma longa citação em latim sem tradução. O tropeço contemporâneo na leitura da passagem remete à sutileza do título do ensaio, Philologie der Weltliteratur, e aqui o genitivo é decisivo. Isto é, não passaria de uma miragem o repertório comum, forjado no conhecimento das línguas e culturas clássicas, a par do domínio da tradição das línguas e culturas românicas. Em tempo, Erich Auerbach faleceu apenas 4 anos após a escrita do obituário da noção de Weltliteratur. A pergunta de Vlad Godzik, sob que circunstâncias uma disciplina é ameaçada, deixou de ser apenas uma especulação teórica. Em ensaio de 1988, dedicado ao estudo das literaturas emergentes e a sua relação com a disciplina literatura comparada, Godzik admitia como hipótese uma possibilidade que parece cada vez mais real. Após identificar os 4 elementos constituidores de uma disciplina, e eu cito: primeiro elemento, um objeto de pesquisa normativo. Segundo elemento, um campo definido em que este objeto domina ou é constituído. Terceiro elemento, uma quantidade limitada de teorias e procedimentos metodológicos. Quarto elemento, um grupo de indivíduos reconhecidos como seus praticantes e que, a si mesmo, assim se vê. Portanto, após identificar esses 4 elementos, Godzik concluía que, de um lado, é o terceiro elemento que, nos últimos anos, mais tem despertado a atenção, porque, precisamente, a partir dos anos 80, e, sobretudo, nos anos 90, houve uma proliferação de teorias no campo dos estudos literários. E, de outro, dizia o Godzik, que, no que concerne ao quarto elemento, isto é, uma comunidade de professores e alunos, ao menos nos Estados Unidos, a comparatística funciona muito bem. Se a primeira observação descrevia perfeitamente o estado da disciplina, no já distante 1988, quando os debates teóricos assumiam uma conotação quase épica, a segunda observação deixou de ser correta. Ou seja, é cada vez mais vulnerável à posição de professores e estudiosos no campo dos estudos literários. Na verdade, o oposto tem sido o modelo predominante. Trata-se de um problema teórico de grande interesse. Tentemos precisá-lo. A questão, contudo, não é exatamente nova, e sua primeira formulação, mais ou menos completa, ocorreu no agora famoso Bernheimer Report, de 1993, produzido para a Associação Norte-Americana de Literatura Comparada. O primeiro relatório desse tipo foi redigido por uma comissão presidida por Harry Levin, um dos introdutores da disciplina Literatura Comparada nos Estados Unidos. Apresentado em 1965, o relatório Levin principiava num tom francamente celebratório. Dizia o relatório: a recente proliferação da literatura comparada nas universidades norte-americanas. Sintomaticamente, o relatório Levin terminava com uma lista de requisitos a serem preenchidos tanto pelo comparatista individualmente, quanto pelas instituições que desejassem abrigar os então prestigiosos departamentos de literatura comparada. Logo, os 4 elementos identificados por Vlad Godzik encontravam-se em perfeita ordem
e nem sequer se questionava da possibilidade da crise da disciplina. Celebrava-se o seu apogeu. Em 1975, Thomas Green foi indicado para coordenar uma nova comissão. Em geral, os fundamentos do documento anterior não foram questionados, pois, eu cito, a concepção seminal de literatura comparada recebeu uma definição clássica no relatório Levin. E essa concepção seminal exigia o conhecimento de pelo menos 3 línguas, 3 literaturas, 3 culturas. Como, aliás, eu e o Robert Burr tivemos que fazer em Stanford. O mínimo para ser um comparatista são 3 línguas, 3 literaturas, 3 culturas, e no final do terceiro ano, o candidato ao título de doutor precisa apresentar uma lista de 100 títulos ficcionais em 3 línguas para serem discutidos, os títulos aleatoriamente pelos professores da banca, o que era sempre o verdadeiro terror dos alunos em Stanford. No fundo, o relatório Green, de 1975, parecia mais preocupado em ordenar o crescimento institucional da disciplina do que em reavaliar os seus pressupostos. No entanto, o terceiro relatório, coordenado por Charles Benheimer, de 1993, fez da própria reavaliação da disciplina sua tarefa mais importante. Por isso, logo no primeiro parágrafo, recordou-se, e eu cito, na verdade, o relatório Green não articula novos objetivos e possibilidades para a literatura comparada, mas, em face de novos desafios, defende os critérios propostos por Levin. O comitê do relatório Benheimer transformou a própria natureza do relatório, pois, ao invés de propor um conjunto limitado de critérios para a admissão na área literatura comparada, articulou uma reflexão cuja conclusão era, já em 1993, a impossibilidade de definir um conjunto estável de normas. Cito, entendemos que a literatura comparada se encontra no momento crítico de sua história. A tal ponto crítico que a própria denominação da disciplina sofreu uma mudança renovadora e radical. Nos relatórios Levin e Green, respectivamente de 1965 e 1975, se escreve Comparative Literature, com letras maiúsculas. No relatório Benheimer, Comparative Literature, com letra minúscula. A incerteza sobre a definição da disciplina transparece no final do texto. De uma forma nada diplomática e francamente paradoxal, os doutorandos em literatura comparada são aconselhados a fortalecer seu conhecimento de uma literatura nacional. E diz o relatório, dado o caráter imprevisível do mercado de trabalho, hoje em dia, é cada vez mais importante que os alunos de pós-graduação, desde cedo, se preocupem com a identidade profissional que assumirão. Em outras palavras, o Departamento de Literatura Comparada assegura muito prestígio, mas emprego mesmo é a literatura nacional quem garante. Desde então, o dilema apenas se agravou. Para a nossa discussão, eu vou recordar um dilema similar experimentado por outra disciplina no campo das humanidades. 1922 foi o ano de publicação de Os Argonautas do Pacífico Ocidental, de Bronislaw Malinowski. No prefácio, o antropólogo levantou o problema que hoje nos preocupa em relação aos estudos literários. Diz, então, o Malinowski, a etnologia se encontra numa posição tristemente sinistra, para não dizer trágica, que no mesmo momento, quando ela começa a ter a sua metodologia em dia, no momento mesmo em que ela começa a forjar os seus próprios instrumentos, tornando-se pronta e apta para fazer o trabalho necessário, o material de seu estudo derrete-se com rapidez e sem deixar esperanças. Somente agora, quando os métodos e os objetivos do trabalho científico na etnologia finalmente foram definidos, quando homens perfeitamente treinados para o trabalho começaram a dirigir-se para os países selvagens, é literal, savage countries, e estudar os seus habitantes, os seus habitantes, morrem diante dos seus olhos. Passagem-chave para repensar a situação dos estudos literários, proponho. Isto é,
justamente quando Malinowski desenvolveu e aprimorou o trabalho de campo, lançando mão pela primeira vez de instrumentos de registro, até então não empregados sistematicamente na pesquisa etnológica, sobretudo aparelhos modernos de gravação de voz e de imagens, os habitantes dos grupos estudados, diz Malinowski, morrem diante de nossos olhos. Aqui teríamos apenas mimeses, mas sem alteridade, para recordar os termos do livro de Michael Taussig, Mimesis and Alterity, de 1993, o mesmo ano do relatório Benheimer, pois o outro estaria literalmente em vias de extinção. A ironia corta fundo. No instante em que métodos e aparelhos novos foram desenvolvidos, o objeto começou a desaparecer, e a fazê-lo rapidamente. Em seu primeiro seminário no Collège de France, no ano letivo de 1959-1960, Claude Lévi-Strauss retomou o problema enunciado de forma cristalina. Diz Lévi-Strauss: a etnologia não estará condenada a se tornar, muito em breve, uma ciência sem objeto? Esse objeto foi tradicionalmente fornecido pelas chamadas populações primitivas. Diz Lévi-Strauss. Dois problemas, então, surgiram. De um lado, algumas dessas populações reduziram-se drasticamente, mesmo ao ponto da extinção. E, de outro lado, as populações que, pelo contrário, cresceram numericamente, começaram a opor aos etnólogos uma resistência política, diz Lévi-Strauss, recusando-se ao papel de objetos de estudo. Nas palavras de Lévi-Strauss, eu leio, portanto, tudo se passa como se a etnologia estivesse a ponto de sucumbir a uma conjuração urdida por povos que, alguns deles, se recusam a ela fisicamente, ao desaparecerem da superfície da Terra, enquanto outros, bem vivos e em expansão demográfica, opõem-lhe uma recusa de ordem moral. Como uma nota ao pé de página, é escandaloso como o antropólogo Lévi-Strauss não tem nenhuma sensibilidade para entender o que de fato está acontecendo. Mais ou menos como o antropólogo Lévi-Strauss não teve nenhuma sensibilidade para compreender que, em São Paulo, em 1934, quando ele faz a transição de professor de liceu de filosofia para tornar-se antropólogo, que ele teve como alunos Antônio Cândido e Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, um dos mais importantes nomes da sociologia mundial do século XX. O antropólogo Lévi-Strauss vislumbrou dois modos possíveis de enfrentar a crise provocada pelo desaparecimento potencial do objeto de pesquisa normativo, nos termos de Vlad Godzik. De um lado, diz Lévi-Strauss, prosseguir certamente durante séculos, explorando a enorme massa dos materiais acumulados, num eterno retorno do método Charles Darwin, passar poucos anos viajando e algumas décadas organizando o material acumulado. Em alguma medida, foi o que fez Lévi-Strauss nos 4 volumes da série Mitológica. De outro lado, diz Lévi-Strauss, as antigas sociedades indígenas poderiam formar seus próprios etnólogos, que, assim, fariam da sociedade dos etnólogos europeus e norte-americanos seus objetos de estudo, não apenas virando o modelo usual de ponta cabeça, mas adquirindo uma nova sensibilidade para o trabalho do antropólogo europeu e norte-americano. A seu modo, Eduardo Viveiros de Castro enriqueceu a possibilidade de uma teoria polilógica para empregar o conceito de éter em diálogo constitutivo com o estruturalismo levi-straussiano. A teoria do perspectivismo ameríndio e do multinaturalismo as duas teorias obrigam a antropologia a ampliar seus horizontes teóricos e conceituais pela assimilação de visões do mundo que não se reduzem a um único centro de determinação de sentido. Essa segunda opção, a formação de antropólogos das culturas até então apenas estudadas, originou em alguns contextos, como por exemplo no México, uma corrente denominada Antropologia de Nosotros, na qual etnólogos locais são formados, mas em lugar de dedicar-se ao estudo de europeus e norte-americanos, consagram-se à análise de seus próprios povos, de suas próprias culturas, realizando um duplo movimento de tradução, um duplo quase, do cotidiano e da cosmovisão indígena com instrumentos fornecidos pela antropologia europeia,
mas também dos conceitos da disciplina antropologia, que são submetidos a uma crítica com base em práticas e formas de pensamento forjadas localmente. Nesse âmbito, conceitos de grande interesse começam a modificar o debate contemporâneo na América Latina, tais como sentir pensar, coracionar e, sobretudo, nosotrear, noções próprias das culturas Tzotzil e Setzal, culturas maias da região de Chiapas. Nos idiomas Tzotzil e Setzal, a forma verbal, usualmente das línguas neolatinas, mas também do alemão, eu falo, não é possível. A forma verbal inclui sempre o outro. A forma verbal é eu falo porque tu me escutas. Vale dizer, nessa cosmovisão, muito mais do que um autocentrado lugar de fala, o que importa é a pluralidade dos lugares de escuta do outro. Os conceitos de sentir, pensar, coracionar, nosotrear, mas especialmente o conceito de nosotrear, são muito interessantes para a reflexão de Ottmar Etter, pois esses conceitos constituem, e isso em sentido pleno, como veremos adiante, uma filosofia da vida, no sentido proposto pelo Ottmar Etter. Uma terceira via foi explicitada pelo trabalho de um antropólogo brasileiro, Gilberto Velho, um pioneiro mundial da antropologia urbana. Registre-se, claro, que já em 1915, o sociólogo Robert Ezra Park, da renomada Escola de Chicago, levantou a lebre, sugerindo usar métodos etnográficos para a descrição de grupos particulares no universo das grandes cidades modernas, o que nos anos 70 e 80 chamaríamos de subculturas. Aqui, porém, a data importa menos. Importa muito menos do que o gesto. Deslocar o olhar antropológico do distante para o próximo. Pois o decisivo na antropologia é menos a distância geográfica do que a capacidade de produzir a relativização do próprio pela consideração renovada do alheio. Desnaturalizar-se é o efeito produzido pelo ato de dépaysement, sem o qual a antropologia não teria sido formada. Talvez a história recente da antropologia estimule uma reflexão diversa sobre os impasses atuais dos estudos literários. Hora de dialogar mais diretamente com a obra de Ottmar Etter. Estamos todos cansados. Serei rápido. Talvez uma forma adequada de refletir sobre certa dimensão da obra de Ottmar Etter consiste em recordar a reveladora reflexão de Catherine Morland, personagem de A Abadia de Northanger, de Jane Austen, uma autêntica romance publicado póstumamente em 1818, e Catherine Morland é uma autêntica Emma Bovary avant la lettre. Eis como ela, Catherine Morland, descobriu seus sentimentos sobre o mundo. Mas dos 15 aos 17 anos, Catherine treinou para ser uma heroína. Leu todas as obras que as heroínas precisam ler a fim de abastecer suas memórias, que são tão aproveitáveis e tranquilizadoras nas vicissitudes de suas vidas aventurosas. Na sequência, com a simplicidade desconcertante de seu estilo, Jane Austen apresenta um colar de citações que ajudaram a formar a subjetividade da personagem. Pope, Gray, Thompson, e como não poderia ser diferente, sobretudo o autor de Othello, diz Jane Austen, e com Shakespeare obteve uma fartura de informações sobre a vida. É nesse sentido que a surpresa irônica de Ottmar Etter ganha força. E eu cito: é admirável como as ciências da palavra costumam ignorar em textos literários essa palavrinha, vida, como se ela nada tivesse a contribuir para a análise e a interpretação. Se não me equivoco, na obra de Etter, vida implica um círculo hermenêutico que pode perfeitamente realizar-se sem palavras. Isto é, vida envolve organismos em constante interação com outros organismos em ambientes determinados. Ambientes esses que, por sua vez, também são organismos. Processar continuamente estímulos e informações caracteriza o vivente. Seu oposto, digamos, não é o morto, porém o não vivo,
vale dizer, um organismo que se define pela progressiva incapacidade de assimilar dados novos. Na formulação impecável de Fernando Pessoa, eu leio: sem a loucura que é o homem, mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Na reflexão de Ethe, cabe a um saber sobreviver driblar a armadilha do cadáver adiado, o que exige um esforço teórico e metodológico particular, cujo primeiro passo é a radicalidade nessa epistemologia da ampliação, a radicalidade com a qual se amplia e, ao mesmo tempo, se vai além do conceito de vida, que assim se transforma em uma, digamos, prática conceitual, muito mais do que um conceito sem carne. Nas suas palavras, eu cito: a vida nua, pura e simples, que liga o ser humano a todos os outros seres vivos, e a vida que se constitui por via política, social e cultural, natureza e cultura, quando ao vínculo de ambas com a vida, esse vínculo devem ser associados de modo relacional e segundo as lógicas mais diversas. A força do gesto teórico de Ethe pode ser mais bem avaliada se evocarmos um debate central para definir o gênero romance na literatura inglesa do século XVIII. O debate que precisamente opôs os conceitos de vida, life, e história, history. Vejamos a polêmica que foi fundamental para a determinação do romance inglês no século XVIII, polêmica que foi perfeitamente estudada por Wolfgang Iser em seu pequeno, mas precioso livro dedicado ao Tristram Shandy, do Lawrence Sterne. Vejamos esta polêmica estampada na capa dos dois romances, cuja abreviação contemporânea oculta o que importa ressaltar para a leitura que proponho da obra de Othmar Ethe. The History of Tom Jones, a Foundling, lançado em 1749, tornou-se pura e simplesmente Tom Jones. De igual modo, The Life and Opinions of Tristram Shandy, a Gentleman, saído 10 anos depois, tornou-se apenas Tristram Shandy. De imediato, mesmo o leitor menos atento percebe a irreparável perda. O paralelismo dos títulos, History Against Life, sugere um debate que movimentou o século XVIII inglês. Resgatar tal debate esclarece, creio, certo aspecto do projeto de Othmar Ethe. Fielding, consciente de que pretendia criar um novo modelo de narrativa, ressaltava, eu cito, ter com muita propriedade capitulado de história, history, esta nossa obra, e não de biografia, nem de apologia para uma biografia. A opção é sintomática e revela o projeto de disciplinar o relato através da criação de um eixo ordenador, o personagem, Tom Jones. Uma década depois, em 1759, Lawrence Sterne revelou o que fora encoberto pelo tom natural da opção de Fielding. Eu cito Tristram Shandy, ele diz: se o meu hipercrítico for obstinado, condenar-me-á biograficamente, convertendo o meu livro num romance, história romanesca. Confesso, um livro que antes era apócrifo. Apócrifo porque as digressões que desestruturam a teleologia narrativa as digressões ameaçavam exatamente o projeto de reunir history e novel, que é o projeto que define o século XVIII inglês. Os dois pares, history e novel, life, romance, pressupunham um momento especial de definição da experiência histórica europeia do século XVIII. Antes mesmo de prosseguir, cumpre esclarecer que em português novel corresponde a romance e romance equivale à história romanesca. No século XVIII inglês, history convocava o metro e a disciplina da novel. Já romance convivia com a imprevisibilidade própria ao caráter empírico, apenas cognoscível a posteriori, associado à palavra life. History poderia ter verdade, life apenas contava com opinions, doxa, opiniões. A recepção contemporânea dessas palavras ilumina a diferença de que trato.
Romance implicava a afirmação de narrativas fantasiosas, desordenadas, inverossímeis e imprevisíveis. Romanescas num sentido negativo que muitas vezes se atribui à palavra. No entanto, tal censura implicava uma determinada opção. No caso, o desfavor do romance sugeria o privilégio da novel. Se não vejo demais, este é o segredo de uma passagem críptica da nota ao leitor de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Diz Machado de Assis. Obra de finado, escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. Acresce que a gente grave achará nos livros umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance usual. E ei-lo aí fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. Passagem famosa, sempre citada. O que eu estou propondo é que o Machado de Assis superou a dicotomia entre novel e romance, entre history e life, pela reunião dos dois modelos. Romance, na acepção de Sterne, se traduz em vocabulário machadiano por romance. Novel, no sentido de Fielding, se translada por romance usual. Assim, o defunto autor Brás Cubas combina galhofa e melancolia, associa os séculos XVIII e XIX e, por fim, reúne novel e romance. Em outras palavras, o leitor não mais conta com a facilidade de um universo monocromático. Pelo contrário, a ele, leitor, é oferecida a possibilidade de um novo pacto ficcional. Por sua vez, e vocês agora perceberão a analogia que eu proponho, por sua vez, Ottmar Ette busca superar a dicotomia entre humanidades e ciências por meio da apropriação deliberadamente anacrônica da vida, entendida, sobretudo, como prática conceitual. Em seu estudo da ficção do crítico Werner Krauss, encontramos a seguinte passagem, que recorda a análise que fiz da associação machadiana de novel e romance. Diz Ette: a relação friccional de literatura e ciência procura diligentemente pela vida, pela verdade e realidade, mas entende que elas não podem ser alcançadas por um caminho que conduza diretamente a elas. Sua, a de Werner Krauss, ciência da literatura, não quer prender o leitor na prisão de verdades dadas e constantemente repetidas, mas torná-lo ativo ao expô-lo pessoalmente à sinceridade da literatura, da ciência, da vida. Vida, aqui, proponho, evoca a inespecificidade radical da espécie humana, tal como teorizada por Arnold Gehlen, hipótese fundamental para o desenvolvimento da antropologia literária de Wolfgang Iser, que a Janine hoje discutiu pela manhã. Ora, por que não pensar que a literatura seja um exercício constante na arte do inespecífico, como se fosse a literatura um correlato objetivo da acepção ambígua, imprevisível e aberta da life, em oposição à history. Nessa constelação, destaca-se a pergunta de Ottmar Ette. Pergunta o Ette: os estudos literários, como área acadêmico-científica, podem ser, portanto, uma ciência da vida? Eu proponho que vida na acepção de life, vida na acepção da ambiguidade, da imprevisibilidade de uma obra sempre aberta. Hora de encerrar. Por que não fazê-lo recordando a autodefinição de Leo Spitzer? Na comparação filológica, está encarnado um constante trazer do distante para perto e um constante levar do perto para longe, uma paixão romântica do distante e próximo. O filólogo alemão que analisa a cultura francesa deve poder se apropriar desse francês quase ao ponto de as fronteiras nacionais desaparecerem. Ao mesmo tempo, o alemão que procura penetrar a cultura alemã deve poder manter uma distância quanto ao objeto estudado, quase como se fosse um estrangeiro. A última meta é muito mais difícil e rara. Um duplo quase, que recorda o famoso poema de Mário de Sá Carneiro.
Um duplo quase, que associa experiência literária, atividade crítica e deslocamento antropológico. Ou, para dizê-lo com o vocabulário de Otmar Ette, um duplo quase, que constitui a potência da literatura como uma retórica da existência, um repertório e uma forma nos quais aprendemos a nosotrear-nos. Não nos esqueçamos, contudo, que se trata de uma tarefa. Tarefa na acepção da tarefa do tradutor, de Walter Benjamin. Ora, quem diz Aufgabe também sugere Aufgeben, isto é, abandono, renúncia, numa palavra, fracasso. Daí, se vejo bem, a força plástica do subtítulo, de Aufgabe der Philologie, perfeitamente expressa na notável tradução, a omissão da filologia. E, no entanto, a omissão mais grave seria abrir mão da possibilidade de engajar-se na prática filológica e na sua missão.